Apocalipse, do hashtag 247, estudando as profecias. Quanto à segunda opinião, um dos seus muitos absurdos consiste em que, apesar de o Cristo e seus santos terem conquistado a Terra durante 1000 anos, no fim deste período, são atingidos pelos ímpios, perdem o seu território. A obra do milênio é desfeita e são obrigados a bater em retirada ignominiosa ou ignominiosa para a cidade em busca de refúgio, deixando a terra ao indisputável domínio dos inimigos. Ora, os que o desejam poderão dar trato ao cérebro para harmonizar as inconsistências e absurdos de tais teorias, ou procurar consolação neste duvidoso futuro. Quanto a nós, preferimos melhor emprego do nosso cérebro na mais luminosa esperança, que é o próprio Cristo e Senhor. 1000 anos no céu. Em contraste com estas teorias, há uma bela harmonia do ponto de vista aqui apresentado, a saber que os santos estão com Jesus no céu durante os 1000 anos, enquanto a terra fica deserta, que os santos da cidade descem, que os ímpios mortos ressuscitam e avançam contra ela, que os ímpios receberão o seu castigo, e do fogo purificador que os destrói, sai um novo céu e a nova terra para a habitação dos justos, pelos séculos sem fim. E os que sofrem o tormento? No versículo 10 tem alguns concluindo que Satanás seria atormentado noite e dia, mas o testemunho deste versículo é mais extenso do que isto. O verbo serão atormentados está no plural, concorda com a besta e o falso profeta, ao passo que devia estar no singular e apenas se referisse a Satanás, o espírito do mal. Deve notar-se que, na expressão onde está a besta e o falso profeta, a palavra está é uma palavra acrescentada, mas convenientemente seria subentender as palavras foram e lançados, correspondendo ao que imediatamente antes foi dito de Satanás. A frase seria então a seguinte: Satanás foi lançado no fogo, no lago de fogo, onde foram lançados a besta e o falso profeta. Então a besta e o falso profeta foram lançados ali e destruídos no começo dos 1000 anos. Aí vamos ver lá, Apocalipse, capítulo 19, versículo 20. Bom, os indivíduos de que estas organizações estão compostas. Sobem agora na segunda ressurreição e uma destruição semelhante e final lhes visita sob o nome de Gog e Magog. Preste bem atenção nessas duas figuras, Gog e Magog. Nós vamos nos aprofundar nisso em várias etapas aí. E o Lago do Fogo? Alguns estudiosos podem ser inclinados a pedir uma definição do Lago de Fogo. Como definição compreensiva, não poderá ser chamado um símbolo das agências que Deus tem para terminar a sua controvérsia com os ímpios vivos no começo dos 1000 anos. Com todas as hostes dos ímpios, no fim deste período, como literal, há de ser, sem dúvida, largamente empregado, porque vem aí a batalha do Armagedon, e é uma guerra total, é o dilúvio de fogo, e desta ninguém escapa, ninguém ficará neutro. Podemos, entretanto, descrever melhor os seus efeitos do que
o próprio fogo. A segunda vinda do Cristo é em labareda de fogo que o Senhor Jesus se revelará. É pelo assopro da sua boca e pelo esplendor da sua vinda que o iníquo será aniquilado. O fogo queimará por completo a grande Babilônia. Apocalipse, capítulo 18, versículo 8. No versículo 8 está lá. Por isso, no mesmo dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será consumida no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. Fecha aspas. Bom, no fim do milênio é o dia que os queimará como forno. Está lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 1. Então vamos lá, versículo 1. Pois eis que naquele dia vem ardendo como fornalha todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Será arrancado pela raiz. É o ardente calor que fundirá os elementos da terra e queimará até consumir as obras que nele há. É o fogo da Tofete, né, que é uma palavra de origem grega, ou melhor, hebraica, Tofete é de origem hebraica, Atofet, e significa lugar de chama. Então, é o fogo da chama, preparada para o rei, no caso, o diabo e seus anjos. Está lá em Mateus, capítulo 25, versículo 41. Está assim no 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Fecha aspas. Bom, cuja coluna é profunda e larga, e, abre aspas, o assopro do Senhor, como torrente de enxofre, os acenderá. Fecha aspas. Está em Isaías, capítulo 30, versículo 33, a gente vai ler o versículo 33. Porque uma fogueira está de há muito preparada. Sim, está preparada para o rei. Fez-se profunda e larga a sua pira. A sua pira é fogo e muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá. Fecha aspas do versículo 33, do capítulo 30 de Isaías. Bom, enfim, é o fogo que de Deus desce do céu, abre parênteses, sobre a expressão atormentados para todo o sempre, vírgula, vê os comentários sobre Apocalipse capítulo 14, versículo 11. Mas o versículo 11 eu vou ler aqui. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre e não tem repouso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, nem aquele que recebe o sinal do seu nome. Fecha aspas. Finalmente, desculpe, é o fogo que desce de Deus, é o fogo que desce de Deus, lá do céu, sobre os ímpios, aqueles irrecuperáveis. Então vai para cima deles a lei de causa e efeito, como já explicamos aqui. Seguimos para a próxima hashtag.